Olá, amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e continue sendo derramada nessa segunda semana de jejum, firmados, acampados na presença desse Deus maravilhoso. Nós vamos meditar um pouquinho sobre Daniel 5. A gente vê que em Daniel 5 assume um outro rei. Esse rei é Belsassar. E é um rei que subestima Deus e subestima Daniel. Ele sabia da vida de Daniel, ele sabia da fidelidade de Daniel e principalmente da fidelidade de Deus e tudo que Deus tinha feito. Só que o reinado dele é curtíssimo. E assim como Deus demonstra através de uma visão para ele, a mão escrevendo na parede, e ele não entende o que é, chama Daniel, e Daniel interpreta, e Daniel diz, assim será contigo. Quando Daniel termina de falar, naquela mesma noite, Deus tira todo o reinado dele e acaba com o rei e seu reinado. Então nós vemos assim que nós precisamos meditar um pouco. Tu vê que o rei anterior se rende a Deus depois de tantas perseguições com Daniel, com tantas lutas e tantos decretos, ele se rende ao poder de Deus. Aí esse rei subestima Deus e acontece isso, mas assume o rei Dario, que a gente viu na mensagem de ontem, e esse rei viu o poder de Deus, ele sabia de tudo que tinha acontecido com o rei anterior, ou os dois reis. Então, esse rei de Daniel, o rei Dario, no capítulo 6, vemos que o que ele faz? Ele faz um jejum a favor de Daniel, a um filho de Deus. Vê um rei se humilhar a esse ponto, humanamente falando, de fazer um jejum a favor de um servo. Mas ele faz, diz Daniel 6,8, que ele volta para o palácio, ele passa a noite em jejum, não se alimenta, não dorme e não deixa trazer nenhum instrumento, uma música na sua presença e foge ao sono. Então, o que pode se dizer que até então o impossível aconteceu? Um rei fazer jejum por um homem, um servo. E aqui nós lembramos do oficial romano no livro de Lucas, capítulo 7, que ele pede para Jesus curar seu servo também. E diz para Jesus que ele não é digno de que entre em sua casa. E que somente a palavra de Jesus operaria um milagre, e assim acontece. Mas o poder de Jesus, vemos que realmente acontece na vida do servo desse oficial romano. Então nós vemos, amados, que esse oficial romano diz para Jesus, apenas uma palavra e meu servo será curado. Então nós vamos pedir a Jesus que Ele direcione uma palavra para a tua casa, levando cura. Que Ele direcione uma palavra para a tua família, levando cura. Se Ele fez naquele dia para um oficial romano, Ele pode fazer por mim e por você. Jesus diz que volta para o povo e diz que não tinha visto tamanha fé em Israel, a fé que Ele viu naquele homem. Que Ele encontre essa fé em nós, essa fé que Jesus, com uma palavra, opere o milagre que nós precisamos. E vemos que Jesus, Ele está contigo, Ele está na nossa casa. Então, nós somos filhos de Deus. Isso nos leva a crer que Jesus, pela nossa fé, envia socorro para nós na hora certa, curando, libertando. É isso que nós vamos pedir nesse dia de hoje, ofertando o 8º dia de jejum a Deus. 8º dia em oração e jejum acampados na presença de Deus, em nome de Jesus. E nós vemos que aquele rei Dario reconheceu o Deus de Daniel. E no momento em que ele precisou, Deus usou o próprio rei para livrar a Daniel. Quer dizer, levou o próprio rei a jejuar. Então, amados, nós vemos que o que nós vemos aqui também? Que esse rei também tinha uma fé, porque ele já tinha ouvido falar do que Deus tinha feito através da vida de Daniel. Ele já tinha ouvido falar quem era Daniel, assim como o oficial romano. O oficial romano sabia quem era Jesus, já tinha ouvido dos milagres de Jesus. E nós vimos
ouvimos, presenciamos, tem uma palavra de Deus que nos mostra tudo isso. Então nós tenhamos a mesma fé, a nossa fé tem que ser da mesma forma, assim, uma fé genuína, uma fé que gera milagres, uma fé que chama a atenção de Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, uma fé que impacta o coração de Deus. E vemos que Daniel, com essa atitude, ele ganha o rei para Deus, com seu temor, com sua fidelidade, porque mesmo sendo ameaçado, ele continua adorando o Senhor. Ao invés do rei, ele permaneceu com o seu coração voltado para Deus. E houve um livramento tanto de Daniel quanto do próprio rei Dario, porque Deus preservou a vida desse rei, Deus preservou a vida desse rei através da fé, porque ele passou a ter fé em Deus. Então, o Deus de Daniel passou a ser o rei, o Deus do rei Dario. Então, se você e eu, se nós mantivermos a nossa visão, o nosso coração reto, fiel à vontade de Deus, na minha, na tua vida, Deus te dá o livramento e nos dá a libertação, nos dá cura e através de nós mostrarmos e vivermos a nossa fidelidade, nós livramos outras pessoas através da tua atitude, da minha atitude, da nossa fé perante a situação que aquela vida precisa. E o lindo, amados, que nós vemos que lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 25, 26, o próprio rei Dario baixa um decreto falando de Deus. Ele diz assim que haja muita paz entre todos. Nesta mesma data vou decretar uma lei segundo a qual toda a gente no meu reino deverá respeitar e temer profundamente o Deus de Daniel. O seu Deus é um Deus vivo. Olha, ele começa a falar, é uma oração. O seu Deus é um Deus vivo. É um Deus que não muda, cujo reino nunca será destruído. O seu poder não tem fim. Ele livra o seu povo, preserva-o do mal, faz grandes milagres, tanto na terra como no céu. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Tu vê que é uma oração que ele faz no final desse versículo, desses capítulos, versículo 26 a 27. Então nós vamos estar orando para Deus. Oramos agora, Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse 8º dia de jejum e oração, buscando o Teu poder através desse jejum, desses 21 dias. Pai, nós queremos despertar em Ti a nossa atenção, a nossa fé, tocar o Teu coração, ó Deus, tocar o Teu coração, Jesus, assim como aquele oficial romano tocou o Teu coração, assim como o rei Dario, assim como Daniel, Pai, nós queremos ser usados por Ti para alcançar vidas e pessoas, mas também nós fazemos a mesma oração, porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que não muda, o Teu reino nunca será destruído, o Teu reino nunca terá fim. Nós cremos nisso e nisso empenhamos nossa fé. Tu és um Deus que livra o seu povo do mal, das guerras, das aflições, das angústias. Os que te buscam são achados por ti, são respondidos por ti. O Senhor livra de todo mal, preserva de todo mal, faz grandes milagres. O Senhor opera as curas, o Senhor opera milagres, assim como o Senhor operou no céu, assim o Senhor fez aqui na terra, assim o Senhor continua fazendo. O Senhor fez na vida de Daniel, fez na vida daquele servo do oficial do rei, assim o Senhor fará na nossa vida e nós empenhamos a nossa fé. Eu empenho minha fé em nome de Jesus como tua serva, como tua filha, por essas vidas, Pai. Eu oro por cada família, todas as famílias que estão firmadas, aliançadas, que recebem essas orações. Eu estou orando, Senhor, em específico por esse jejum, por cura e por libertação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, porque cada palavra que o Senhor ouve, o Senhor guarda no seu coração, o Senhor responde, Pai. Eu me coloco como testemunha por essas vidas e invocando por cada uma delas o teu poder e a tua resposta, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tenha um bom dia. Amém. Graças a Deus.